Shalom, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste 100% com Jesus no centro. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério, em nome de Jesus. Que o Senhor nos cubra com seu sangue, que nós sejamos revestidos com armaduras de Efésios 6. Cobrimos nossa casa, nossa família, nossos filhos, descendências para o completo, com o sangue do Cordeiro, e tudo que nos pertence à nossa família. Amém, irmãos? Hoje vamos falar sobre um tema profundo, um tema que toca áreas escondidas da alma, porque existem feridas que o corpo não vê, existem dores que ninguém, nem a pessoa mais perto de você consegue perceber. Irmãos, as muletas da alma, esse é o tema de hoje. Deus quer curar aquilo que você usa apenas para sobreviver. Sou uma pessoa muito bem situada para falar das muletas. Não somente as muletas com que eu já tive que caminhar, com que os médicos já falaram que eu não iria largar nem deixar, mas também aquelas muletas da alma. Irmãos, olha só, existe um certo mecanismo de sobrevivência que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida para continuar avançando, para continuar caminhando. E muitas das vezes essas muletas emocionais nos ajudam a sobreviver por um tempo, gente. Mas depois eles passam a impedir a nossa cura. Tá pegando? Hoje Deus quer falar conosco no mais profundo do nosso íntimo sobre as muletas da alma. Eu fico até emocionada porque chegou um tempo que eu achava que eu não iria deixar essas muletas, que sejam as muletas físicas ou as muletas da alma, por tanta luta, tanta dor que eu tive que viver. Vamos ler a palavra de Deus que está lá no livro de João. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. Me acompanha nessa leitura. Se você não tem sua Bíblia, então presta atenção e leia junto comigo. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém existe, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Escreve no comentário, movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Em algumas versões fala: queres ficar limpo? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. Amém, irmãos? Pessoal, olhando para o contexto dessa palavra, este homem estava doente, havia 38 anos. Gente, 38 anos. E 38 anos esperando, 38 anos sofrendo, 38 anos ouvindo promessas e 38 anos preso a uma realidade que parecia impossível de mudar. Imagine quantas vezes ele deve ter
perdido a esperança. Irmãos, imagine quantas vezes esse homem ouviu que não tinha solução. Eu sei do que falo porque eu já estive nessa situação várias vezes. Imagine quantas vezes ele ouviu: é assim mesmo. Você nasceu para sofrer. Não tem mais jeito. Mas então, Jesus aparece. Eita, meu Jesus, aleluia. E a primeira pergunta de Jesus parece estranha, pessoal. Queres ficar são? Porque nem toda pessoa, gente, nem toda pessoa que sofre está pronta para abandonar aquilo que aprendeu a usar para sobreviver. Mais uma vez eu sei de que falo, tenho autoridade para falar. Nós aprendemos a viver com o sofrimento. Nós nos apegamos ao sofrimento. Nós nos apegamos a uma vida de aparência. Nós nos apegamos a lágrimas. Nós não queremos sair desse tipo de conforto inconfortável, se eu posso falar assim em português. Porque nem toda pessoa que sofre está pronta, gente, para abandonar aquilo que a vida toda, né, ele esteve preso, ele esteve usando para sobreviver. E, pessoal, o que são as muletas da alma, Celeste? O que são as muletas da alma? Pessoal, o Espírito Santo me dá, às vezes, uns temas. Não me estranho, porque é tudo ligado com a minha vida. Eu entendo hoje que Deus quer me usar no lugar onde eu mais sofri, no lugar onde eu mais derramei lágrimas, em áreas aonde eu perdi a esperança. E hoje Ele está me usando como um instrumento de fé na sua vida. Uma muleta serve para ajudar alguém a caminhar quando existe uma limitação. Ela tem uma função, uma muleta tem uma função, mas ela não foi criada para ser permanente, gente. O que foi criado para ser permanente são as nossas pernas. O problema acontece quando a alma transformada, a alma antes de ser transformada, quando a alma ela transforma a muleta em moradia. Entendeu? Porque eu passei por isso. Eu sei que é possível. O problema acontece na vida de muitas pessoas. Quando o sofrimento vira identidade, gente. Nós deixamos o sofrimento virar uma identidade. Nós deixamos a dor virar uma companhia constante. Pessoal, e o trauma nem se fala. Eu estive hoje, quando eu olho para trás, 22 anos vivendo num trauma do passado que roubou a minha dignidade, a minha honra. Pessoal, o trauma passa a definir quem somos. Você está ouvindo, você está pegando o que eu estou passando para você? Irmãos, algumas muletas da alma. Primeiramente, é a muleta da rejeição. Toma nota. A muleta da rejeição. Pessoas que foram tão feridas que passam a acreditar que nunca mais serão amadas. Agora vamos falar da muleta do medo. Pessoas que deixaram de viver porque têm medo de sofrer novamente, claro. E as muletas da autodefesa, você já conheceu? Eita, eu tive até que tomar curso, gente, de aulas de autodefesa, de boxe, por mais de 2 anos. Irmãos, chegando a esse ponto, para tentar salvar a minha vida e a vida dos meus filhos, caso necessário for. Quem foi traído tantas vezes, quem foi pisoteada, massacrada tantas vezes, que não consegue mais confiar em ninguém. Irmãos, a muleta da culpa. E você conhece essa muleta? A muleta da culpa. Essa é a muleta que mais o capeta usa contra a sua vida.
Pessoas que continuam se condenando por pecados que Deus já perdoou desde o primeiro instante que nos arrependemos e entregamos aos pés da cruz. Irmãos, existe também, e eu conheço essa aqui muito bem, a muleta da dor antiga, a dor do passado. Pessoas que continuam vivendo hoje como se ainda estivessem presas ao passado. Quem me libertou foi Jesus. A resposta do paralítico, gente, olha só essa resposta. Observe que Jesus perguntou: queres ficar sã? E ele respondeu falando dos obstáculos, gente. Assim como muitas de nós e muitos de nós hoje falando dos obstáculos. Gente, amaldiçoamos a nossa própria vida com palavras, com pensamentos. Ele falou da água, primeiro obstáculo. Ele falou das pessoas, segundo obstáculo. E ele falou das dificuldades, terceiro obstáculo. E ele falou das limitações, quarto obstáculo. Olha todo o obstáculo que ele encontrou para dar para Jesus. E nós fazemos o mesmo, muitas das vezes. Quando Deus fala de cura, nós falamos dos problemas. Quando a Celeste fala do milagre, quando a Celeste fala de um Jesus ressurreto, que ressuscitou, dando sua vida para nos salvar, você fala que você é ateu. Quando Celeste fala de um Deus vivo, um Deus de ontem, de hoje e que será para tudo sempre, você está ajoelhado diante de estátuas de barro, de pedra, de madeira, pensando que são Ele, o Deus. Irmãos, quando Deus fala de milagres, nós falamos das impossibilidades. Só que esquecemos que a palavra impossível não tem em nenhum capítulo da Bíblia. Não existe. Porque para Deus não existe impossível. Lucas 1:37. Confere. Irmãos, Deus tem a última palavra. Os médicos podem dar diagnósticos. Os especialistas podem dar pareceres. E as circunstâncias podem parecer definitivas. Mas a última palavra continua pertencendo ao nosso Deus grandão, ao nosso Deus todo-poderoso. Jeremias 32:27, palavra de Deus confirma: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Irmãos, Lucas 18:27, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. E você? Você crê? Se você crê, escreve eu creio no comentário. Amém? O que Jesus fez, pessoal? Jesus não curou apenas as pernas daquele homem. Jesus curou a esperança. Irmão, Jesus curou a identidade. Enquanto Deus está curando com Jesus o meu corpo fraco, meus ossos limitados, Ele curou minha identidade, Ele curou minha esperança, Ele aumentou a minha fé, Ele curou os anos de frustrações que eu tenho vivido preso. Ele curou a minha alma. Ele deitou fora as muletas da alma. Irmãos, porque existem pessoas que receberam cura física também, mas continuam emocionalmente presa. Jesus não quer apenas aliviar teus sintomas de dor de cabeça, de dor de pernas, dor nas costas, curar câncer, curar artrose, curar qualquer tipo de doença que você tem. Não, Ele quer restaurar a tua vida por completo, por inteiro. Eu falo para as valorosas e as pessoas que me conhecem que Deus está renovando minhas armaduras, passando por tantas cirurgias. Irmãos, é verídico. Não somente eu vi isso no sonho, mas Deus tem confirmado de inúmeras maneiras. Minhas armaduras estão sendo renovadas.
5 lições para a nossa vida hoje, através desse texto. Deus vê a dor que ninguém vê, primeira lição. Segunda, o tempo da enfermidade não limita o poder de Deus. Pegou a chave? Terceiro, Jesus continua perguntando: queres ficar são? Responde no comentário: quero, com um ato de fé. Quarto, Deus não quer apenas aliviar a dor que você sente, os seus sintomas. Ele quer restaurar a tua vida por completo. E por último, nenhuma situação é definitiva quando Deus entra na história. Irmãos, quem me viu, quem me vê. Pai amado, Pai bondoso, hoje nos colocamos diante de Ti, todas as muletas da nossa alma, as dores antigas, rejeições, os traumas, os medos, feridas, as decepções e tudo aquilo que carregamos há tantos anos, Pai. Senhor, existem pessoas que aprenderam a sobreviver, mas não aprenderam a viver. Eu sei o que é exatamente isso, porque eu passei por isso, Pai, no passado. Existem pessoas que continuam respirando, mas perderam a alegria de viver. Senhor, tanta gente que eu vejo continuando caminhando, mas carregam dores profundas dentro da alma, falam de depressão, Pai. Quantas pessoas me falam: eu estou sentindo depressiva. Pai querido, visita aquilo que ninguém conhece, visita aquilo que ninguém vê, conforme Jeremias 30:17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor, aleluia. Nós declaramos, Senhor, restauração, cura, libertação, prisão emocional. Pai querido, quebra toda mentira que foi plantada na nossa mente. No nome de Jesus, quebra toda palavra de derrota, quebra toda sentença humana que tentou ocupar o lugar da tua palavra, Pai. Senhor, nós declaramos que a última palavra pertence a Ti. Não pertence ao medo, não pertence à enfermidade, não pertence à rejeição, nem ao passado, nem às traumas. Não pertence à circunstância, mas pertence ao Senhor. Pai, visita nossos filhos, nossos netinhos, irmãos, pais, nora, cunhada, sobrinho. Pai querido, primos e primas, tios e tias, genros. Pai, visita toda a nossa família, todos nossos amigos. Guarda aqueles que amamos, guarda os líderes, pastores. Guarda todos os homens e mulheres de Deus. Alcança aqueles que estão afastados. Conduz cada um para perto de Ti, Pai. Também intercedo pelos enfermos, aqueles que estão doentes, que estão aguardando cura, diagnósticos ruins, Pai, que precisam do Teu mover. Pai querido, pelos sem-abrigo, pelos famintos, pelos que choram escondidos, pelos que pensam em desistir, pelos órfãos, pelas crianças na África, Pai, pelos que estão em meio à guerra, por Israel, por Jerusalém, por Cabo Verde. Pai querido, também, nesta manhã eu quero colocar os jogadores de Cabo Verde debaixo do Teu esconderijo, porque é o primeiro ano que eles estão participando da Copa do Mundo. E eles são filhos, todas as mães deveriam estar de joelho, mas nem todas as mães são crentes, Pai, para interceder para eles. Eu aprendi uma coisa: mais de joelhos, filhos de pé. Senhor, vá protegendo eles, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, que Cabo Verde sai vencedor, mas sobretudo que o Senhor sai vencedor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, o desafio de dia: pergunte ao Senhor: existe alguma muleta emocional que eu continuo usando porque tenho medo da cura que Deus quer realizar? Faça essa pergunta, anote a resposta e ore sobre isso durante essa semana. A Gólida Celeste: aquilo que um dia ajudou você a sobreviver não pode impedir você de viver o futuro que Deus preparou. Pegou a chave?
Que o Senhor cure nossas feridas invisíveis, visíveis. Que o Senhor nos fortalece nossa fé, fortalece nossos filhos, nossa família. Que o Senhor estoure a nossa alma. Que o Senhor visite a nossa casa, nossos filhos, netinhas, minha mãe, meu pai que está em Cabo Verde, meus irmãos. Que visite minha nora, minha cunhada, que visite meu sobrinho. Senhor, que visite cada um dos meus amigos, minhas valorosas. E que você que está me ouvindo, me assistindo, orando comigo, caminhe livremente para o propósito que Deus preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Se essa palavra edificou a tua vida, deixa a tua curtida. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com pessoas que precisam de ouvir essa palavra, as muletas da alma. Deus te abençoe grande e poderosamente. Não esquece, o que você usa para sobreviver, Deus quer curar.